ao vivo no Instagram. E aí, pessoal? Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Esperar a galera entrar aí. E aí, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, dona Rayane? Assisti minha live. Fala, meu amigo, beleza? Tá bom. Então, pessoal, vamos dando início aos nossos trabalhos de hoje, né? Temos uma aulinha hoje a respeito de um tema que eu gosto muito, né? É exatamente por ser um tema muito polêmico, que prova o quanto nós desconhecemos dos recursos que nós temos à nossa disposição, né? É o seguinte, né? Nosso tema de hoje, nós vamos falar a respeito, né, ao longo dessa semana, como eu havia prometido para vocês, nós vamos fazer algumas lives, né, ao longo de toda a semana, a respeito de astrologia, né? Astrologia, que, diga-se de passagem, hoje em dia é tida com um preconceito gigantesco, né? E não haveria de ser diferente, né? E eu vou explicar por vocês por que existe tanto preconceito em relação à astrologia, né? E por que é que as pessoas hoje acham que a astrologia é coisa de cartomante. Por que as pessoas de hoje em dia acham que a astrologia é coisa de mulher que joga tarô, joga búzios, né? Descobre o futuro e aí mexe com a astrologia e acha que esse pessoal entende de astrologia. De antemão, já coloco para vocês que esse pessoal de fato não entende bulhufas de astrologia, não tem ideia do que seja astrologia, certo? Não sei se vocês já se perguntaram, né? Mas o assunto astrologia, ele carrega um peso de preconceitos muito grande, exatamente por conta de um caráter religioso, né? Hoje, tanto por parte da igreja católica quanto por parte da igreja evangélica, há-se uma série de teorias de que a astrologia fosse algo do diabo, algo do demônio, que é algo completamente proibido. Ah, Jorge, porque eu li na Bíblia está escrito que a prática da astrologia é uma prática condenada, né? É uma prática condenada pelos profetas, é uma prática condenada pela igreja católica, está escrito no catecismo. Bom, se você tiver um olhar mais atento, um olhar mais astuto e for procurar as fontes, né, que de fato estão sendo explicadas ali, você vai entender que a astrologia, na verdade, ela não é condenada pela igreja. O que é condenado ali é a prática de adivinhação utilizando a astrologia. Isso é possível? É possível. É plenamente possível nós entrarmos nesse processo de adivinhação usando a astrologia. E é exatamente isso que é proibitivo. Entende isso ou não? Então, todas as vezes que eu for utilizar qualquer mecanismo que seja para mim tentar fazer previsões, para mim tentar fazer adivinhações do futuro, isso está errado. Isso é condenado, né? E aí não deve ser feito. Não deve ser feito. É um pecado grave, né? Se você é católico, cristão, esse vai ser considerado um pecado extremamente grave. Não deve ser feito, não deve ser realizado. Mas, porém, contudo, todavia, a astrologia, ela visa, né? Ela rege algo muito maior do que isso, do que simplesmente tentar fazer previsões sobre o futuro de uma pessoa. Basicamente, a astrologia não é isso, né? A astrologia não é isso. Jorge, então, de fato, o que é astrologia? Bom, astrologia, vocês vão se lembrar, né? A gente vem falando sobre isso ao longo desde o início, quando a gente começou, desde o mês passado, quando eu venho começando com essas lives, a gente vem falando sobre uma coisa chamada de linguagem simbólica, né? Ou seja, linguagem simbólica e um segundo termo que eu uso com frequência também aqui para vocês, chamado metafísica, né? O que são essas duas coisas? O que de fato é linguagem simbólica, o que de fato é metafísica? Bom, desde a época de Aristóteles, né? A gente pode colocar aí 2500 a.C.,
a gente consegue, o homem, ele olha para o mundo e tenta e busca compreender o mundo de acordo com os símbolos que esse mundo traz, de acordo com os símbolos que o mundo nos apresenta, né? E vocês vão entender, quando eu começar a falar sobre linguagem simbólica, que de fato há necessidade de nós termos algo que consiga captar, que consiga entender, que consiga de fato observar certas naturezas, certas realidades que a ciência moderna contemporânea não consegue alcançar. Não consegue alcançar. Entenda? Eu vou dar um exemplo simples e banal, né? Mas entenda o seguinte: se eu viro para alguém, né? A gente está numa conversa e aí eu estou tratando de um professor, de alguma coisa, eu digo que fulano é como um leão. Ah, fulano é como se fosse um leão. A linguagem contemporânea, né? A ciência contemporânea vai dizer que isso é basicamente alegoria. Isso de fato é uma alegoria, né? Mas é possível que nós consigamos tirar do símbolo leão várias inferências que não estão escritas em lugar nenhum. Não estão escritas no próprio leão. Estão para além dele, estão guardadas em algum espaço em que a gente não consegue de fato tocar num primeiro momento, né? Quando eu falo com uma pessoa como um leão, eu posso inferir uma porrada de coisa, né? Se ele come como um leão, de repente ele pode comer só carne, ou que ele come demais, né? Ou que ele é como um leão é porque ele é violento, né? Ou se ele é como um leão é porque ele é altivo, né? Tem aquela força do leão, aquela realeza do leão. Entende isso ou não? Existe uma gama de coisas que estão guardadas em algum local, em algum lugar, né? Em algum local, em algum momento, em que a gente não consegue tocar nesse primeiro momento de forma fácil, de forma tranquila, mas é necessário um olhar mais observador, é necessário um olhar mais criterioso, um olhar que vai para além daquilo que a gente está vendo naquele campo material, e esse olhar é que começa a desvendar isso que a gente chama de linguagem simbólica. Como eu estava falando recentemente dos temperamentos, as pessoas que me acompanharam lá, mesmo da questão do fazer pão, vocês vão perceber que ali quando eu falo, por exemplo, que uma pessoa tem um temperamento de fogo, o que eu estou falando, né? Bom, o fogo, ele é um símbolo, ele carrega em si uma presença de algo, um símbolo de alguma coisa, né? Nós conseguimos ver que o fogo é algo que se alastra, é algo que queima, é algo que passa, é algo que abrange, né? É algo que esquenta, é algo que ao mesmo tempo pode queimar, ao mesmo tempo pode ser útil. Então, tudo isso são símbolos que o fogo carrega nele. Fala, não, Jorge, isso aí é da observação. Bom, se ninguém observar o fogo deixa de ser fogo? Não. Não, é lógico que não, né? Entenda, a gente precisa, a astrologia tem que ser uma ciência que o nosso olhar precisa alcançar, né? Isso aqui não é curanderismo, não é viagem, não, pelo amor de Deus. Né? A linguagem simbólica, qual que é a diferença entre a linguagem alegórica e a linguagem simbólica? A linguagem alegórica, ela carrega uma impressão do autor. Se eu faço uma imagem de algo, né? Se eu faço uma pintura, se eu faço um texto sobre algo, eu estou usando uma linguagem alegórica quando eu coloco a minha observação, é o olhar do autor, do artista. Agora, se algo tem um sentido por trás, que independente do autor que fale sobre aquilo, aquele sentido salta aos olhos, a gente chama isso de símbolo. Nós chamamos isso de linguagem simbólica. A astrologia, ela se usa disso exatamente para entender a dinâmica dos astros e a vida humana. É exatamente isso que é a astrologia. O que a astrologia reza, né? O que a astrologia prevê? O entendimento do comportamento humano mediante a observação do comportamento astrológico. Jorge, por que funciona? Da mesma forma como os temperamentos. Eu falava para vocês que os temperamentos era a observação de coisas imutáveis. O fogo vai ser sempre fogo, a água vai ser sempre água, o ar vai ser sempre ar. A observação de coisas imutáveis, entende? Para que a gente possa tentar associar com a mutabilidade humana e tentar achar um meio termo. Fazer uma associação entre aquilo que é caótico, dentro do espírito humano, dentro da alma humana, e algo que é estável, algo que é fixo. Por que esse papo, essa balela de autoconhecimento não funciona? Ah, você tem que se autoconhecer. Quando esse autoconhecimento ele é firmado em algo dentro do ser humano mesmo, né, fica impossível a gente conseguir tirar alguma coisa de concreto disso, porque o ser humano é mutável. Ele varia o tempo todo, né? Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra, a gente muda de opinião o tempo todo. Então a gente não consegue gerar essa parcela de autoconhecimento quando eu coloco esse autoconhecimento dentro do ser humano mesmo. Eu preciso associar isso a algo que seja imutável, algo que seja estável, que eu possa fazer uma relação entre as duas coisas. Quando eu faço isso baseado nos 4 elementos,
básicos de Aristóteles, que foi o que Hipócrates fez, eu consigo encontrar a ciência dos temperamentos. Quando eu faço isso baseado nos astros, quando eu faço isso baseado no ciclo astrológico, no movimento do Sol, no movimento da Lua, no movimento dos planetas, eu encontro uma coisa chamada astrologia. É exatamente isso que é astrologia. Agora, a primeira coisa que é interessante a gente colocar aqui, né, é que antes que vocês comecem aquele, né, ah, meu Deus, eu não acredito em astrologia. Bom, eu até entendo você colocar esses termos de que eu não acredito em astrologia. Só que é algo que basicamente não cabe aqui, porque a astrologia é uma ciência. Né? A astrologia de fato é uma ciência. A gente não vira para uma ciência e fala eu não acredito na ciência. Bom, você pode não entendê-la, você pode não compreendê-la, mas ela de fato é uma ciência. Ah, Jorge, isso é uma mentira. Porque a astrologia não é ciência coisa nenhuma. A astrologia não pode ser provada. Então pera lá, deixa eu explicar isso daqui, antes que você venha com esses argumentinhos pequenos e baixos, tá bom? É o seguinte, presta bem atenção nisso que eu vou falar pra vocês. A humanidade, né? A humanidade vem criando isso desde muito tempo. Né? Imagina lá, desde Aristóteles, desde 2500 a.C., já havia uma observação dos astros e já havia uma observação da vida humana. Já havia uma observação da natureza e essa tentativa de fazer uma sincronia com as coisas, isso vem desde lá. Isso vem caminhando com a humanidade. Isso passa pelo nascimento do Cristo, ali próximo do ano zero, né? Passa pelo nascimento do Cristo e continua durante a Idade Média. Agora, ali por volta de mais ou menos 1637, um carinha chamado René Descartes, ele promulga um livro, uma série de teorias chamadas, né, as teorias da razão, né, o teorema da razão, o penso logo existo, e a partir daí é criada uma coisa chamada de método científico. O que é o método científico? Que na verdade é o precursor do que hoje a gente chama de ciência contemporânea. O que é o método científico, afinal de contas, Jorge? Método científico nada mais é do que se há uma coisa em que eu posso prová-la, ela existe. Se eu não posso prová-la, ela de fato não existe. Agora, olha que interessante. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas se a ciência contemporânea ela é absoluta, ela é reinante, nós podemos pegar todo o processo de psicologia que existe hoje, tudo. Todos vocês que trabalham com psicologia, eu sei que tem psicólogo aqui me ouvindo, né? Ó, o Vinícius acabou de comentar aqui. O Vinícius é um excelente psicólogo. A gente pode pegar toda a psicologia, embrulhar e jogar fora. Embrulhar e jogar fora. Porque nada dentro da psicologia pode ser provado pelo método científico. Perdão, minto. Talvez as técnicas, algumas das técnicas de dessensibilização, por exemplo, do TCC, podem ser provados. As técnicas de dessensibilização do TCC é uma coisa que poderia ser provada pelo método científico. Agora, de resto, a psicanálise, os arquétipos do Jung, o Lacan, nada. Essa galera toda, a gente embrulha tudo e joga fora. Não pode ser provado pelo método científico. Se não pode ser provado pelo método científico, a gente pode chamar de ciência contemporânea? Não. Tu vai fazer o que com isso, então? Aos meus amados psicólogos, tu vão fazer o que com isso, então? Aí é que tá. Presta atenção. Depois que a gente passa ali do século XVII, século XVI, século XVII, né, pra diante, e a gente começa dali em diante a chamar as coisas, a racionalizar as coisas, né, de forma a evidenciar as coisas através do método científico, boa parte da humanidade pega tudo aquilo que foi feito até ali. Você imagina, 3.000 anos antes de Cristo até ali, pega tudo aquilo, toda essa ciência observacional humana, toda essa observação do comportamento humano, tudo isso que a gente olhava dentro do olho humano, olhava o comportamento diário do ser humano, pega tudo isso e joga fora. Você acha justo isso? É por isso que depois que passa ali o ano de 1600, as pessoas começaram a chamar os processos como a astrologia e a alquimia de pseudociência, né? Um termo extremamente pejorativo e que basicamente não rege absolutamente nada, né? Entenda uma coisa, dentro do processo evolutivo da humanidade, a ciência contemporânea ela é um neném engateando perto de um grande sábio que é a astrologia. Ah, Jorge, né? Não acredito nisso não, mas tudo bem, o problema é seu, né? Mas do ponto de vista de evolucionismo, né, do ponto de vista de criar um N, ou seja, de observação, de ver se de fato aquilo tem alguma funcionalidade, testar e retestar novamente, de observar e ver como que aquilo é feito durante as gerações. Se a gente for levar isso de fato em conta, a astrologia é algo muito mais antigo, muito mais patente, muito mais firme, muito mais concreto do que tudo que a gente tem na ciência contemporânea. Não estou falando que a ciência contemporânea é inútil, pelo amor de Deus, não venha com esses argumentinhos não
Não é isso que eu estou falando, não. A ciência contemporânea tem a sua utilidade, mas perto da astrologia, perto da ciência superior, é por isso que ela é chamada de ciência superior. É por isso que ela, de fato, ela é chamada de ciência superior. Porque ela se dá a essa necessidade de observar o homem há muito mais tempo. Ela se dá a isso de compreender o homem há muito, muito, muito mais tempo. Entende isso ou não? Entende isso ou não? Olha lá, ó. Concordo com a fala e debato com quem quiser sobre a questão da psicologia. Exatamente isso, grande gente. É exatamente isso. Qualquer psicólogo, qualquer psicólogo que tenha um pouquinho de olhar crítico sobre a profissão que exerce, vai saber que não dá para ser provada. E se a gente olha, beleza, se não pode ser provada, então, a que se resume a psicologia? A observação do outro ser humano que está diante de você. E se isso é psicologia, observação do ser humano diante de você é algo que não pode ser provado, mas que pode ser, de fato, observado e levado adiante, né? Pode ser trabalhado, ainda que não possa ser provado pelo método científico. Cara, então tu acredita em astrologia. Porque a astrologia é exatamente isso, é a observação do ser humano, nada mais. Nada mais. Só que a observação do ser humano e a observação da natureza ao mesmo tempo. Ele observa os astros imutáveis, vê que aquilo há uma certa sincronia, há um símbolo que se move de forma sincrônica, e isso associado, a gente consegue inferir algumas coisas. Ah, Jorge, então é isso. Então quer dizer então que quando a gente estuda, por exemplo, o mapa astral, né? Quando a gente vai lá e desenha o mapa astral, o que o mapa astral está falando? Bom, o mapa astral, na verdade, né? A única coisa que ele vai falar, ele vai te trazer algumas características que foram dadas para aquele ser humano que nasceu naquele exato momento, né? Que ele nasceu naquele exato momento, existia uma certa conformidade do universo. Os astros, a quais a gente podia observar naquele ponto, né? Eles desenhavam uma certa configuração no céu, e esse desenho no céu, essa configuração no céu, ela traz uma impressão naquele ser que era gerado naquele exato segundo, naquele exato momento. É por isso que a astrologia, para que a gente possa construir, a gente precisa do local de nascimento, a gente precisa da hora de nascimento, a gente precisa do dia do nascimento. Tem toda uma questão por trás. Igual eu falei, eu não vou ensinar vocês aqui como fazer um mapa astral, né? Não vou ensinar. Até porque, se eu ensino vocês, eu estou incorrendo um risco de colocar vocês dispostos a cair na tentação de querer fazer astrologia, essa astrologia de adivinhação, né? Agora, olha que interessante, olha que interessante. Tem muita gente que critica a astrologia por falar assim, ah, Jorge, a astrologia é uma ciência de previsões, é uma coisa que não funciona para nada. Bom, a própria ciência contemporânea, essa tão adorada ciência contemporânea, essa tão exata ciência contemporânea, quando a gente fala de matemática, ok, tudo bem, ela é mais exata, ela é linear, mas a ciência contemporânea, ela visa tentar adivinhar uma porrada de coisas e geralmente erra, né? Tá aí esses dados aí da Covid-19, né? Quantas pessoas falam, vão morrer tantas pessoas, vão ser infectadas tantas pessoas, fulano, vão ser não sei o que, e fizeram um monte de previsões e erraram. Bom, é a ciência contemporânea que está se dando isso. Agora, se a gente tem um pouquinho de senso para acreditar nessas previsões da ciência contemporânea, por que a gente não tem esse mesmo senso para entender como é que funciona essas ciências clássicas, essas ciências superiores que estão aí, ó, caramba, há centenas de milhares de anos, né? Entende isso? Não dá simplesmente pra gente pegar essas coisas e jogar fora de uma hora para outra. Não dá, não funciona, não é assim, né? Você vai estar parecendo uma criança mimada. Essas pessoas que estão, só a ciência contemporânea que funciona, só o método científico, se não pode ser provado, não existe. Parece uma criança birrenta, chorando pra astrologia, né? A astrologia fala, calma, fica quietinho aí, menos um pouquinho, porque eu já tô aqui há alguns milênios e eu sei como é que essa parada funciona. Vocês estão entendendo? É a isso que se dá a astrologia. É exatamente a isso que se dá a astrologia, né? Não sei vocês, mas quantos de vocês já pararam aí o seu dia, né? Já pararam a sua noite, já pararam seus programas de sábado à noite, seus programas de segunda à noite, para de repente parar e olhar para o céu, né? Quantos de vocês já observaram os planetas que tem no céu? Quantos de vocês já observaram a dinâmica dos astros e perceber que é algo de fluido, algo de contínuo, algo de renovação constante ali, há um ciclo ali que se repete. Da mesma forma como eu falei com a característica dos elementos, né? Igualzinho eu falava da característica da ciência dos temperamentos, eu estou falando aqui agora, né? O princípio é o mesmo, é o princípio de observação da simbologia, do símbolo que aquilo traz. Entende isso ou não? É o símbolo que aquilo traz. Né? Quantas vezes vocês já não ouviram que a mulher é como se fosse a lua? Quem fala isso está fazendo o quê? Está fazendo exatamente um exercício de simbólica.
Né? Quando ele fala que a mulher é igual à lua, porque ela é de fases, porque tem hora que ela tá, né? Tem hora que ela tá grávida, tem hora que ela tá parindo, tem hora que ela tá menstruada, tem hora que ela tá na fase de crescimento lúteo, enfim. A mulher é um ser de fases e ele associa isso com a lua, essa associação de perceber um símbolo imutável que se repete com a característica humana, está fazendo um exercício de linguagem simbólica. Né? O que a astrologia faz? O que a astrologia faz então, Jorge? Bom, a astrologia, ela desenvolveu, ela criou um mapa, né? Um mapa de caráter. Olha aqui, isso aqui é interessantíssimo, pelo amor de Deus, presta atenção. Ela criou um mapa, né, geocêntrico. Ah, Jorge, começou a viagem. Ah, a gente já sabe lá, né, desde Galileu, que o modelo geocêntrico é um modelo inútil, a gente pode jogar ele fora, né? Galileu já testou milhares de vezes que o modelo certo é um modelo heliocêntrico, o Sol é o centro do universo. Ô, criatura, presta atenção, larga de ser tonto, larga de ficar repetindo essas coisas sem ter estudado nada sobre o assunto. Você parece um idiota, você parece um idiota fazendo isso, entende? Presta atenção, você acha mesmo, você realmente acha que todas as culturas antigas, né, os próprios os gregos, né, os romanos, os cristãos católicos, né, medievais, todos eles acreditavam que o Sol era o símbolo máximo. Eles atribuíam ao próprio Cristo, por exemplo, o Sol era o símbolo do Cristo, era o símbolo de Deus. Então vocês acham que aquele ser humano, de olhar simbólico, você acha que ele ia... Não, realmente eu acho que é Deus que está girando em torno da Terra, porque é Deus que está observando. Não. O homem daquela época, ele já tinha essa noção de que o Sol era o principal astro e que talvez a Terra girasse em torno dele. Talvez ele não tivesse todo o conhecimento técnico para falar isso, né? Agora, esse modelo geocêntrico, com a Terra no centro do universo ali, né? Na verdade, ele era um modelo simbólico para explicar a vida humana, para explicar o comportamento humano, ô seu tonto. É para isso que serve. É para isso que Aristóteles colocava a Terra ali no centro. É para isso que ele colocava a Terra ali no centro. Com que intuito? Né? A Terra, na verdade, é o símbolo meu, do básico, do primitivo. O que eu tenho de primitivo? O que o homem tem de primitivo, de elementar? Vocês já sabem, já cansei de ensinar aqui. É os nossos temperamentos. É por isso que Aristóteles colocava no centro a Terra. E colocava a Terra formada por água, terra, ar e fogo. Entende isso ou não? Quando a gente olha aquele modelinho que eu coloquei aqui antes de começar, depois eu vou mandar esse modelo aqui nos stories bem detalhadinho, né? Porque as imagens na internet são bem ruins, né? Mas eu vou mandar esse modelo bem detalhado para que vocês entendam, para a gente explicar um pouquinho o que é astrologia. Mas nesse modelo, no centro dele, tem a Terra, né? O planeta. Que ao mesmo tempo, ele representa o quê? Ele é um símbolo do quê? Da essência mineral do ser humano. Todos nós, eu falei isso aqui no começo para vocês, todos nós temos dentro de nós essa essência dos 4 elementos. A terra, a água, o ar e o fogo. Ai, Jorge, eu sou formado por isso. Não, criatura. É o símbolo. A gente está falando de linguagem simbólica. Entende isso ou não? Para de racionalizar a coisa. Não seja tonto a esse ponto. Eu preciso que vocês tenham esse olhar purificado, esse olhar mais limpo, para conseguir observar do que a gente está falando aqui. A gente está falando de coisas superiores, a gente não está falando de ciência moderna. Essa coisa que o olhar alcança na primeira batida é muito ruim. É muito cru, qualquer criança consegue fazer. Agora um adulto, bem formado, maduro, ele consegue olhar para um símbolo e ir adiante dele. Entende? Ele consegue olhar para o nascer do sol. Ele não vai falar assim, é uma bola de fogo subindo. Ele não vai falar isso. Ele consegue tirar um monte de símbolos dali. Bom, o nascer do sol representa esse renascimento, esse recomeço, esse fogo ardente que recomeça novamente, que traz o brilho de volta. Você entende? Isso é linguagem simbólica. Isso é poética. Isso é poesia, né? Agora, se a gente perde isso, né, a gente volta lá pro poema da Adélia Prado. O Ítalo gosta muito de citar esse poema, né? É aquele poeminha que ela diz assim que às vezes parece que Deus me tira a poesia. Eu olho pra pedra e vejo só pedra mesmo. Hoje o homem contemporâneo, o homem moderno, né, esse homem cientificista, esse homem pós-método científico, ele é exatamente o que essa Adélia Prado descreve. Exatamente isso. Às vezes eu olho pra pedra e vejo só pedra mesmo. Eu não consigo ver mais nada além de pedra. Entende? Isso é horrível. Isso é horrível. É um homem sem sentido, é um homem sem porquê, é um homem sem vontade, é um homem que não consegue olhar para o mundo e ver nada mais daquilo que é cru, daquilo que é frio, né? Essas coisas concretas, simplesmente. Esse homem perdeu a referência. Entende isso ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse homem perdeu completamente a referência. Esse homem perdeu completamente o olhar purificado, esse olhar puro, esse olhar distante, esse olhar que penetra nas coisas, enxerga além. Certo ou não? Então,
faça aí. Bom, faça esse exercício. Se vocês não fizeram, provavelmente a maioria de vocês nunca fez isso na vida, né? Provavelmente a maioria de vocês nunca fez isso na vida. Que é sair ali. Sai ali, né? Vai para um local descampado, de preferência, ou na roça, melhor ainda. Mas a gente tiver, vai na cidade mesmo. E olha para o céu, né? Olhar para o céu. O homem, desde que a humanidade se entende por humanidade, faz isso, né? Ele observa as coisas. Ele fica atento às coisas. Ele não fica aqui no celular, no Instagram, pesquisando as coisas o tempo todo, não. Não. Ele observa como é que a natureza funciona, como é que ela foi criada, como é que é o movimento natural das coisas. Então tu vai ali pra fora, olha pro céu, o que tu vê? Tu vê uma bolona preta, né? Um pretão. O que é isso? O que é isso? Né? Os antigos falaram que existiam 3 camadas ali, né? Nesse preto. Seria o Hyperion, que é algo além do tempo, que está acima, seria a morada divina. Depois eu vou desenhar isso aqui para vocês entenderem, não preocupa não. Eu vou passar todos esses desenhos bonitinhos para vocês, a gente vai falando ao longo dessa semana sobre isso. A morada Hyperion, que seria a morada divina, é acima do tempo, né? Depois esse movimento, esse primeiro movimento da Terra, que é um movimento, é uma esfera, né? Essa primeira esfera a gente chama de primum mobile, primeiro movimento. Depois disso a gente tem uma outra esfera chamada cristalino, e abaixo do cristalino, o cristalino que é onde ficariam os signos ou símbolos, né? A palavra signo significa símbolos, certo? E abaixo disso a gente teria o que a gente chama de firmamento. O que é firmamento? Por que chama essa palavra firmamento? Porque se tu, criatura, chegar ali fora e olhar para o céu agora, vai ter esse negocinho preto e vai ter um monte de pontinho brilhante. Esses pontinhos brilhantes não se mexem, eles ficam paradinhos. Todo dia, se você chegar ali fora e vai olhar de novo para o céu, eles vão estar no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. É por isso que a gente chama de firmamento, é isso que chama de firmamento. Entenderam ou não? É ali, acima do firmamento, onde a gente encontra os signos, os símbolos. Beleza ou não? Abaixo dele, então, o firmamento. Agora, quando a gente olha, eu falei para vocês, o centro, então, seria o que o homem tem de mineral. Certo ou não? É o centro. Terra, fogo, ar e água. E lá em cima, a gente tem esses símbolos, né? Aquilo que é superior. Esse símbolo seria os signos, ok? O firmamento, que são essas estrelas, e é descrito, né? Desde Aristóteles é descrito, né? Os 7 céus. Jorge, 7 céus? São 7 céus. Cada um dos céus é uma faculdade humana. Cada um dos céus representa uma faculdade humana diferente. Esses céus, né, são esferas que se movem, umas dentro das outras, certo ou não? E é exatamente aí em que a gente consegue alcançar a descrição dos planetas astrológicos. Então, não sei se tu já percebeu, né? Mas eu falei, se tu vai ali fora ali e olha pro céu, vai estar aquele pretão, vai estar um monte de pinguinho colorido, né? Um monte de pinguinho branco, brilhando. São as estrelas. Ah, ok. É o firmamento. Ah, elas não se movem, Jorge. De fato, elas não se movem. Por isso chama firmamento, criatura. Agora, se você tiver um olhar atento, você vai perceber que algumas delas se movem, de fato. Quem são essas estrelas que se movem? Já parou para se perguntar isso ou não? Ou você nunca nem percebeu que tem estrela que se move? Pois é, tem algumas que parecem estrelas e que se movem no céu. E cada dia que eu vou, ele está numa posição diferente. Esses são o que a gente chama de corpos astrológicos, ou planetas. É por isso que para a astrologia, tudo aquilo que se move no céu é chamado de planeta. É por isso que para a astrologia, a Lua é um planeta. Ah, Jorge, a Lua não é um planeta, a Lua é um satélite. Eu sei, o energúmeno, pelo amor de Deus, né? Quando tu acha que já estudou o assunto, eu estudo essa parada tem 15 anos, né? Larga de ser tonto, presta atenção no argumento. Eu estou falando que a astrologia considera planeta tudo aquilo que se move no céu, porque é tudo aquilo que vai ser estudado. Os 7 céus, como eu falei, os 7 céus, essa sequência de céus entre o que o homem tem de mineral e aquilo que tem de superior, essa sequência de 7 céus, nós chamamos de as 7 faculdades humanas, as 7 ferramentas humanas. É a forma que o homem vai compreender esse acesso ao mundo. São regidos pelos 7 planetas astrológicos, né? A saber, então quais são os astros que se movem no céu, Jorge? A Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol. Ah, Jorge, o Sol é uma estrela, Jorge, não é um planeta. Ô, orelha, presta atenção. Eu estou falando de corpos celestes que se movem no céu. O Sol não se mexe no céu? Né? Eu estou falando de uma ciência observacional, de um símbolo. Né? Então, lógico, o Sol, eu percebo ele nascendo e eu percebo ele se pondo. Então, ele se mexe no céu. Certo ou não? Entenderam? A Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno. É o que a gente consegue olhar para o céu e perceber. Entende isso ou não? É por isso que a astrologia é uma ciência superior, cara. Porque ela vem de lá de trás, ela vem de muito tempo. É uma observação
É uma observação há milênios que a humanidade vem observando esse movimento dos astros. Né? Há milênios a humanidade vem observando esse movimento dos astros. Para tu agora fazer um ensino médio, né? Tu chega agora e faz uma porcaria de um ensino médio, né? De uma escola ali mais ou menos, e depois tu vai e faz um curso superior sei lá, faz um curso superior do que você quiser, de medicina, de psicologia, de psicanálise, faz do que quiser, né? Faz um curso superior e acha que pode pegar essas porcarias, pode pegar essas ciências que a humanidade entende desde 3000 a.C., que a humanidade busca observar e busca entender desde 3000 a.C., pode pegar e jogar fora. Não, é uma pseudociência. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, se toca um pouquinho, né? Entende? É isso que se dá a astrologia. É isso que se dá a astrologia, é essa observação desse movimento cíclico dos astros e do comportamento humano. Funciona, Jorge? Funciona. Com certeza funciona. Aplico isso aí no meu consultório o tempo todo. Ah, Jorge, tu faz mapa astral no consultório? Isso pode? É, meu amigo. Né? Lógico que pode. É óbvio que pode, né? Se tu não quiser, não faz no seu. Se tu não acredita, não vai lá no meu consultório, né? Mas todos os meus pacientes que passam pela análise astrológica, todos eles falam: Jorge, você não tem noção do quanto eu me conheci. Eu tenho uma paciente minha, isso é sério, isso é muito sério. Eu tenho uma paciente minha que passou, eu não tô criticando a psicanálise, pelo amor de Deus. Nem tô criticando os profissionais, não. Tô falando que as ferramentas são outras, né? A cada um rege um certo movimento. Mas teve uma paciente minha que passou por 6 psicanalistas, 6, não tô de sacanagem, 6 psicanalistas. Ela falou: Jorge, tem 5 anos que eu acompanho, que eu faço terapia. Eu já passei por 6 psicanalistas diferentes e em 1 hora, você me explicando o meu mapa, né, me detalhando o meu mapa, eu consegui me entender e me conhecer muito mais do que em 5 anos de psicanálise. Com 6 profissionais diferentes. Vocês estão entendendo? Agora, porque eu sou bom nisso? Não, esquece que eu sou bom, né? O astrólogo, né, quando ele se dá essa ciência, quando ele visa essa ciência, e no meu caso, o único objetivo é tentar entender como que aquela pessoa foi formada. As pessoas já me perguntaram várias vezes: Jorge, para que serve numa terapia, numa consulta com um terapeuta, para que serve eu fazer um mapa astral? Para que serve eu saber o meu temperamento? Bom, lembra de eu falar para vocês quando eu falava de temperamento? Eu preciso saber de onde eu tô vindo, para onde eu vou. Se eu não sei quem eu sou de fato, como eu fui feito, de onde eu vim, por que eu vim, se eu não sei como eu sou constituído, fica muito difícil da gente conseguir traçar isso que a gente chama de narrativa. Entende? Então, antes de eu começar a traçar esse processo narrativo, eu tenho que primeiro entender porque eu sou como eu sou. Entende isso ou não? Então, um monte de gente que eu começo a falar sobre o mapa, fala: olha, você é assim por causa disso, e a pessoa fala: nossa, é por isso que eu sou assim? Você fala: é. A pessoa fala... E aí eu sempre falo uma frasezinha, tem uma frase interessante que eu falo sempre no consultório. Eu falo assim: olha, você é dessa maneira e está tudo bem que seja assim, né? E está tudo bem que seja assim. Ah, Jorge, eu sou muito católico, eu sou muito cristão, eu não concordo com essas coisas de astrologia. Ô, meu amigo, tem um monte de pacientes meus que são muito católicos, são muito cristãos, que quando escutam eu falar sobre o mapa astral, eles percebem exatamente o dedo de Deus fazendo isso aí. Né? A mão que escreveu o universo, eu sempre falo isso, né? A grafia do universo é a mesma grafia da alma humana, meu amigo. É a mesma grafia, a caligrafia é a mesma, a letra é exatamente a mesma. Então, esse ser em ato puro que escreveu o universo, que desenhou os planetas, que desenhou a dinâmica dos astros, que desenhou o momento exato do seu nascimento, esse mesmo ser escreveu a sua alma, meu amigo. Escreveu a sua personalidade de um jeito de ser. É por isso que essa porcaria funciona. Vocês estão entendendo? É só por isso que isso funciona. E de fato funciona. Você gostando ou não, você querendo ou não, a astrologia funciona, né? Agora, o que não dá, o que não funciona, é você ir procurar lá horóscopo, né? Ah, Jorge, eu vou olhar o meu horóscopo. Vou olhar qual que é o momento propício para eu poder arrumar um namorado. Vou olhar qual que é o momento propício para eu trocar de emprego, né? Cara, isso daí é charlatanismo. Isso aí é balela. E é isso daí que mancha a astrologia. Mancha de fato o nome da astrologia, né? Eu tô me lixando essa galera. Eu sei que vai ter uma galera que depois vai vir me criticar. Sei que vai ter uma galera que vai me mandar mensagem: ah, Jorge, eu não acredito, eu não concordo. Mas não tem problema, não tem problema. O que você não pode falar, né? Você pode até não concordar, né? Mas falar pra mim que você de fato não acredita, meu amigo, é uma ciência. É uma ciência superior. Foi considerada uma ciência superior desde 3000 a.C., desde 3000 a.C. até ali por volta do ano 1600, né? Aí acontece essa quebra com Descartes, né? O método científico vem, a gente pega e joga isso fora e começa a chamar de pseudociência. Não. Pra cima de mim, não, né? Tem muito tempo que a humanidade observa o homem. Tem muito tempo que a humanidade busca e visa construir esse pensamento. Pra tu chegar agora e achar que o seu ensino médio, seu curso superior, te dão algum direito de você pegar essas coisas e jogar fora. Não é assim, não. Toda
toda a psicologia contemporânea, ela usa dos símbolos tirados da alquimia, dos símbolos tirados da astrologia. Ah, Jorge, não acredito. Não! Então vai estudar lá Freud. Como é que ele chegou aos seus primeiros princípios, aos seus primeiros arquétipos? O próprio Jung, como é que ele desenvolveu os arquétipos junguianos, se não foi usando a astrologia? Vai dar uma olhada, vai dar uma estudada. É fácil, não é difícil não. Não é difícil você se aprofundar um pouquinho e encontrar esses símbolos. Beleza? Combinados? Essa semana toda nós vamos falar a respeito deste tema que é polêmico, né? Vamos falar sobre astrologia. A partir de amanhã eu vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre como observar os astros no céu. Um pouquinho como é que a gente encontra os astros no céu. Beleza ou não? E o mais importante. Toma aqui, meu dinheiro, me convenceu. Né? Quero que vocês me acompanhem, mas o mais importante não é sobre isso. O mais importante que eu tenho para vocês, que é um projeto pessoal muito grande, assim, que eu tô fazendo de coração mesmo, que é algo assim que eu tô dando o meu sangue por ele, que é essa imersão que eu vou fazer no sábado. Ah, Jorge, eu não posso assistir no sábado. Não tem problema. Não tem problema. As pessoas que pagarem vão ter acesso à imersão depois, ela vai ficar salva, né? Ela vai ficar salva. Jorge, por que tem que ser pago? Porque ela vai gerar uma turma, e essa turma vai ser acompanhada, e eu quero gente que seja compromissado. E infelizmente não tem como a gente gerar compromisso que não seja mexendo no bolso das pessoas. Me desculpe, mas vai ser assim, certo? Então, eu vou provavelmente fazer um vídeo de lançamento hoje ainda neste Instagram, né? Vou lançar no meu feed o vídeo de lançamento desse projeto do sábado, dessa imersão do sábado, que chama-se Imersão Aurora. A que se destina ela? A construção de um ano de 2021 realmente diferenciado. Algo que precisa mudar a sua vida, né? Não é o ano que vai vir para mudar alguma coisa, não. É tu que vai mudar esse ano de fato. Vai começar a viver de verdade. Beleza? Combinados? Me acompanha essa semana para você começar a ter um pouquinho mais de argumento e a sua cabeça expandir um pouquinho mais para você parar com essas baleias de que a astrologia não serve para nada. Beleza? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.